Então, pessoal, complementando o vídeo anterior, que a gente trabalhou conteúdos de ecologia cultivada, aqui vamos apresentar alguns exercícios e algumas práticas que podem ser utilizadas para se estudar melhor o ecologia cultivada e o planejamento da permacultura. Temos aqui uma proposta para se fazer, por exemplo, com a tua turma de permacultura, separando ela em grupos. Eu propus aqui 4 grupos, mas podem ser mais. E cada grupo ele deve desenvolver um planejamento em relação à proposição de técnicas vistas na aula anterior para uma das áreas que vão ser apresentadas a seguir, considerando em todas elas o contexto, quer dizer, aonde que ele se encontra, a setorização, considerando a realidade local, os conceitos, quais são as lógicas que cabem para cada uma dessas realidades e os conteúdos. Enfim, baseado em tudo isso, que técnicas que cada grupo desse vai ter que apresentar para cada zona, com todos os elementos e suas respectivas características, necessidades e funções, e a conexões entre elementos e entre as zonas. Quer dizer, fazer todo um planejamento produtivo para cada uma das realidades que vão ser apresentadas nesse trabalho. Qual é a ideia? A ideia que façam um planejamento produtivo para o primeiro ano, tempo zero, quer dizer, chegou no terreno, ele está lá pelado e você precisa se alimentar. Então, lembrem dos princípios de planejamento. Você precisa produzir alimento imediatamente para poder ter o que comer. Depois, para o segundo ano, para 5 anos, para 10 e para 20 anos. Lembrem de reconhecer o que é possível de produzir em cada contexto, que vocês vão ver agora. Eu propus 4 cenários baseados nos biomas brasileiros, mas a gente pode utilizar exercício associado a qualquer bioma, desde os biomas brasileiros até outros que não existem aqui. No caso, os biomas brasileiros são Amazônia, Caatinga, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Poderíamos colocar também, associar a biomas completamente diferentes, como tundra, que não existe no Brasil, locais que ficam cobertos de neve quase o ano inteiro. Ou bioma glacial. E propor que se faça esse exercício em todos esses biomas. Cada grupo pega um bioma que seja distinto da realidade dessas pessoas. Isso é muito importante porque a proposta, como permacultores, é que a gente tenha capacidade de pensar um sistema, um design, o planejamento para qualquer local do mundo onde você chegue. Então, essa é a ideia deste exercício em relação aos sistemas produtivos. Mas eu posso fazer um sistema, um exercício, aliás, eu posso fazer um exercício semelhante a este em relação a todas as outras técnicas da permacultura, tanto as técnicas produtivas de alimentos, que é este caso, quanto de construções, quanto de planejamento de água, planejamento de energia e todas as tecnologias que são trabalhadas no sistema de planejamento humano, trabalhado pela permacultura. Mas agora vamos voltar aqui à ecologia cultivada. Eu escolhi dos 6 biomas do Brasil, 4 mais distintos para serem utilizados como exercício. Então, são os casos. Eu escolhi uma cidade no estado do Pará, que tem um clima tropical úmido, bioma amazônico, e todo o seu contexto. Outro exemplo, bem diferente desse, no estado da Paraíba. Um clima semiárido, seco, o bioma Caatinga. Um terceiro grupo, um terceiro exercício seria no estado do Mato Grosso, um clima tropical com estação seca e úmida bem diferenciadas. Ele tem 6 meses de seca e 6 meses de chuva, no bioma cerrado. E um último exercício que eu propus seria no estado de Santa Catarina, cidade de São José do Cerrito, uma das cidades mais frias do Brasil no inverno, um clima subtropical úmido, no caso com neve no inverno. O bioma floresta Mata Atlântica de araucárias. O primeiro grupo, que eu chamei de grupo água, ele iria trabalhar o bioma amazônico. Estado do Pará, cidade de Santa Isabel do Pará,
um terreno disponível, seria um terreno com 50 hectares, com 3.800 milímetros de chuva por ano. A latitude desse local, desse terreno, para quem quiser buscar depois, está aí escrita, ou posso colocar depois na descrição do vídeo também. Ele fica quase na ilha de Marajó. A altitude desse terreno é 20 metros de altitude, a temperatura média anual é 33 graus. Como eu falei, clima tropical úmido, bioma amazônico. O vento comum predominante é de leste, e o solo desse local é um solo antigo, um latossolo amarelo, arenoso e argiloso em alguns lugares, nas partes mais baixas, com pontos alagadiços no terreno, ou até cheios em determinadas épocas do ano. O relevo tem uma inclinação nordeste, quer dizer, ele é voltado para o lado nordeste, com só 10 graus de desnível, quase plano. E essa é a imagem aérea desse local. E à direita tem algumas fotos que o pessoal pode ter uma ideia de como é que é a vegetação do local, para se inspirar e fazer o planejamento deles. E essa é a informação que eu passo para cada grupo. Caso o grupo 1 tem essas informações, a partir disso, ele tem que fazer o planejamento produtivo, como foi pedido no começo, com contexto, conceito e conteúdo, com setores, zonas e elementos para esse cenário. E o mesmo acontece com os outros cenários. Isso. O grupo 2, que eu chamei de fogo, ele é o grupo do semiárido. Estado da Paraíba, cidade de Cabaceiras, a cidade que menos chove no Brasil, um terreninho pequenininho de 2 hectares, com pluviosidade de 200 milímetros por ano. Né? Ali tem a latitude, para quem quiser pegar na descrição depois. Ele é no centro-sul da Paraíba, quase em Pernambuco. A altitude é 420 metros, com uma temperatura média anual de 36 graus. Ele é um clima semiárido seco, bioma caatinga. O vento predominante é o norte. O solo é um neossolo arenoso, quer dizer, um solo raso, arenoso argiloso, quer dizer, ele é raso com algumas rochas aparentes, com baixa matéria orgânica, mas bem rico em minerais, provavelmente por causa da baixa pluviosidade, né? E o relevo, ele é com inclinação norte, quer dizer, ele é voltado com a face para o norte, também quase plano, com 10 graus de desnível. E esse é o cenário que vocês estão vendo. E à direita também fotos características do lugar, para você ter ideia do que eles vão encontrar por lá. O grupo 3, eu chamei de grupo Terra, localizado no Cerrado, no estado do Mato Grosso, cidade de Guiratinga, um terreno bem grande, até 86 hectares, com uma pluviosidade de 2.000 milímetros por ano. Só que tudo isso concentrado em 6 meses. Então, 6 meses de seca e 6 meses com bastante chuva. Né? Na latitude 16 e longitude 53. Ali, altitude 360 metros, com a temperatura média anual de 36 graus também. O clima tropical, com estação seca e úmida bem distintas, bioma cerrado. O vento comum noroeste. O latossolo, quer dizer, um solo antigo, profundo, latossolo amarelo, só que ácido, poroso e bem profundo. E o relevo com uma inclinação voltado para o sul. Aqui, um relevo voltado para o sul, com 32 graus de desnível na parte que tem morro. Só um lado dele tem morro, que no caso dessa imagem, se vocês forem buscar depois no satélite, essa parte mais de cima da imagem é o alto do morro, voltado para o sul, onde ele tem uma parte baixa que é por onde passa um rio. E à direita, imagens da vegetação do cerrado com seus tradicionais fogo, que acontece muito comum, e as pessoas precisam pensar nisso no seu planejamento. Lembramos que vai ter aula depois de planejamento para eventos extremos. E vamos, então, ao grupo 4, que eu chamei de AR, que é vegetação Mata Atlântica de Araucárias, no estado de Santa Catarina, cidade de São José do Cerrito. Um terreno
médio para a região, como todos os outros, um terreno de 3 hectares, com 1.250 milímetros de chuva por ano. É o que menos chove, com exceção dos 200 milímetros do Nordeste, né? Latitude 27, longitude 50, quase perto de Lages, altitude 950 metros de altitude. Lá em cima, temperatura média 18 graus o ano todo. Clima subtropical úmido, com neve no inverno. Bioma floresta de araucárias, Mata Atlântica. O vento comum aqui são dois, ou o vento sul ou o vento leste, dependendo do dia. O solo dessa região é um cambisolo úmico, quer dizer, com muita matéria orgânica. Então ele tem acidez, muito alumínio, e o solo com horizonte A profundo, assim, um horizonte A preto. Né? Um relevo com inclinação sudoeste, ele não é voltado para o norte, ele é voltado para o sul, um pouquinho, pega o sol do final do dia, assim, sudoeste, em 23 graus de declividade, onde o terreno tem morro. Então, tem bastante declividade. Agora vai fazer o planejamento para esse ambiente aí, planejamento produtivo. E à direita tem fotos da paisagem do local, com suas imagens características, tipo de frutas e de vegetação que você encontra por lá. Lembrando que todo esse planejamento pode ser feito tanto para a parte produtiva, quanto para os outros tipos de planejamentos que são feitos na permacultura, para essas pessoas. É um ótimo exercício que pode ser utilizado também com outros biomas. Tá, enfim, o projeto de planejamento de cada grupo, ele tem que escolher as técnicas, quer dizer, os elementos, dentre todos os elementos e técnicas que foram vistos na aula anterior e outros que eles acharam interessantes, considerando os setores, as zonas, a localização relativa de cada elemento. Tudo conectado, mínimo 3 funções para cada elemento que eles vão colocar no planejamento, e cada elemento suportado por mais de um elemento, outro que também esteja no planejamento. E cada elemento com suas necessidades, características e funções. Tudo muito bem definido, fazendo desenhozinho e planejamento e mapa, como está nesses exemplos dessas imagens. Então é isso, espero que vocês aproveitem bem esse exercício e podem utilizar eles para ele e tudo que foi trabalhado na aula anterior com os seus alunos e com suas práticas para pegar experiência. Permacultura é muita prática. Vamos lá, muito obrigado, até a próxima.